Estamos em ano de eleição e aí você de casa fica pensando, mas qual é a minha responsabilidade em relação a isso? Tem tanto brasileiro que vai votar, será que eu preciso me preocupar com o voto? Será que eu preciso escolher um candidato? Ou será que eu posso me isentar e dizer, isso é com os outros, as pessoas que entendem de política? Para falar sobre fé e política, nós trouxemos aqui o padre Jean Carlos Medeiros de Oliveira, ele é vigário da paróquia Santa Terezinha de Embu Guaçu e também secretário de Cultura. Padre Jean Carlos, uma grande honra recebê-lo aqui para falar sobre um tema tão importante e tão básico no ano de eleições. Obrigado pelo convite para participar do Espaço Vida e ainda em uma situação bastante oportuna para refletirmos sobre um tema bastante pertinente, que é fé e política. Fé e política, né? E aí o senhor viu abrindo o programa falando que às vezes a pessoa fala assim, não, isso não é comigo, eu não preciso votar, de repente os outros podem decidir por mim, porque aí infelizmente a gente ainda tem, às vezes até na minha família mesmo eu ouço, né, comentários assim, falar, mas eu não tenho candidato, são todos tão ruins, eu não vou votar. Eu escuto isso diariamente e eu acho que é difícil para a gente escolher um candidato, não é fácil, né? Mas a gente tem que se posicionar. Sim. Isso ainda é bastante junto ao nosso povo, isso ainda é uma realidade, infelizmente. Temos preconceito em relação à política e o desafio da fé e política é justamente superar este preconceito e essa falta de entendimento sobre o que é política. Padre Jean, nós estamos vivendo uma época de democracia. Para algumas pessoas que não se lembram, há apenas algumas décadas, nós não podíamos, quer dizer, eu não era nem nascida, mas os meus pais, de repente os meus avós, não conseguiam, teve um menino que até riu aqui na hora que eu falei, mas é verdade mesmo, não era nascida, gente. Não se podia votar direito, eu não era nem nascida, tem gente que não acredita. Mas a gente não conseguia realmente votar, era proibido isso. E a gente tinha que aceitar quem nos mandassem lá para poder dizer, olha, esse vai ser o seu governante. E agora a gente pode. Se você pode agora, como é que você faz? Você vai lá e vota, né? Você escolhe um candidato. Sim. É difícil escolher um candidato? Eu acho que é difícil. Eu acho uma tarefa muito difícil e de muita responsabilidade. Agora, à luz do Evangelho, nós sempre vemos a palavra de Jesus falando sobre o comprometimento do cristão. Quer dizer, aquele que é verdadeiramente o cristão, ele não pode ser passivo. Uhum. Ele tem que estar ativo nas suas decisões, no seu posicionamento, ele não pode se amedrontar, nem de fazer escolhas. E aí, como é que a gente fala, então, dessa relação entre fé e política que muitas pessoas acham que não tem relação? Então, à luz da mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, né, nós somos convidados a sermos participantes do projeto do Reino de Deus, um projeto ativo, né? Para se iniciar essa caminhada no projeto de Deus, nós precisamos passar pelo sacramento do batismo. O sacramento do batismo é a porta de entrada para caminharmos no projeto de Deus. E o mesmo sacramento do batismo nos convida a sermos profetas. E ser profeta é ser anunciador da boa notícia. Ser profeta é ser anunciador da caridade, do amor, do acolhimento e da misericórdia. Ser profeta também é ser denunciador. Denunciador de situação que contraria a vida, que gera a falta de caridade, que gera a exclusão. Então eu enxergo o cristão hoje, à luz da palavra de Deus, como protagonista na sociedade que estamos inseridos e de maneira bastante ativa, usando a ferramenta política para a construção do projeto do Reino de Deus. Então, o homem que não pratica a caridade, né, que não está disposto ali a praticar os valores cristãos, ele está se ausentando, né, de praticar aquilo que Jesus designou. Sim. A CNBB lançou um livro de estudos para as próximas eleições com o título Eleições 2010, o chão e o horizonte. Vou mostrar aqui, vou deixar aqui para a nossa câmera pegar. É como se fosse uma cartilha para que a gente possa entender qual que é o nosso papel aí como cristãos? É como se fosse, não como se fosse, é uma cartilha para orientar o eleitor nesse momento fundamental que nós estamos vivendo agora, esse momento forte da nossa sociedade. É bonito ver o posicionamento da Igreja Católica em um momento tão oportuno e tão sério que nós, brasileiros, vamos vivenciar. O que não é novidade. A Igreja ela sempre se posicionou politicamente. Em uma época de maneira mais forte, em outras épocas
de maneira mais tímida, mas ela nunca ficou omissa sobre a sua responsabilidade dentro da sociedade. E o que nós encontramos então nesse... O título é O Chão e o Horizonte. Já é bem bacana, quer dizer, estamos aqui hoje, né? E o que vamos ver para frente, né? Como é que enxergamos a nossa vida no futuro? Qual que é a realidade aí que nós podemos ajudar a construir quanto esse posicionamento for mais ativo, for mais intenso? Então, nós somos convidados, a partir dessa cartilha, a enxergarmos a realidade que nós vivenciamos hoje. Hoje, o povo brasileiro, né? Qual é a realidade do nosso povo? O chão que nós pisamos hoje, como é este chão? É um chão que ainda gera exclusão, é um chão onde o nosso sistema de saúde é precário, é um chão onde o nosso sistema de educação é deficiente. E a partir desse não conformismo com essa realidade que estamos vivenciando hoje, que somos convidados a enxergarmos novos horizontes, a visualizarmos uma nova possibilidade. A cartilha ela vai por essa linha, ela se fundamenta em 2 eixos, né? O chão, que é o ver a nossa realidade, e o horizonte, que Brasil nós queremos, que realidade nós queremos. E a Bíblia? Quais são as luzes que a Bíblia nos traz quando a gente fala sobre esse tema? Porque a palavra de Deus é muito forte e ela contempla todas as situações que o senhor mencionou. Sim. Aí, de todas as dificuldades, né? E Jesus já tinha, né, uma opinião, e todos os apóstolos também falaram sobre isso, né, sobre a vida de outras pessoas, os mais necessitados. Qual que é o posicionamento da Bíblia? Então, para a sua pergunta, eu vou trazer o livro do Êxodo e, de maneira especial, o povo hebreu. Né? É um povo que é escravizado, é um povo que vivencia uma situação bastante precária. E o curioso, analisando o povo hebreu, este povo é escravo não só porque os egípcios ou o faraó os torna escravos, né? Este povo, por uma ótica, se permite ser escravo. O povo hebreu é em grande maioria em relação aos egípcios. E eles se permitem escravizar pela falta de consciência dos seus direitos, né? E a partir dessa retomada de consciência, esse povo se deixa guiar por um líder que não lidera apenas para si, mas lidera para este povo. E aí Deus age neste povo, Deus age na vontade deste povo. E esse povo começa a enxergar um horizonte onde se enxergue possibilidades, onde se gere qualidade de vida. Esse povo se coloca a caminhar para vivenciar e celebrar essa terra prometida. Então, o conhecimento, né, e a busca também, porque às vezes o conhecimento vem até nós. Na maior parte das vezes, nós temos que ir em busca do conhecimento, né, e de informações sobre o que está acontecendo ao nosso redor. É tranquilo uma pessoa passar pela vida em brancas nuvens, né, e se ausentar, né, de tomar as suas decisões ou de conhecer a realidade da sua comunidade, de conhecer a realidade do seu estado, do seu país. Mas também é o que eu disse, né, no início do programa, a gente também não pode reclamar de nada se você não se posiciona. E a eleição é como é que se fala? O ato concreto de posicionamento que cada brasileiro tem. Tem direito a isso e deve fazer uso disso. Então, nós estamos uma nação soberana. Para construir essa nação soberana, para fazer com que ela realmente permaneça uma nação soberana, que cuide do meio ambiente, que cuide das pessoas que fazem parte dessa nação, existem alguns princípios, né? Esses princípios têm a ver com o quê? Tem a ver com ética? Aí são vários. Moralidade, estrutura familiar. Dentre as características para se construir uma nação soberana, tem uma característica, né, ou uma necessidade que eu acho que ela antecede a ética, a moralidade, é a educação. Né? Eu acho que a principal ferramenta para uma consciência democrática, para o indivíduo perceber que ele tem direitos, né, ele tem deveres e tem direitos, ele precisa utilizar a ferramenta educacional. Ferramenta essa hoje que está tão precária, né? É como você colocou na sua fala. Ter conhecimento sobre os meus direitos dá trabalho, vai me desestabilizar, vai me tirar de mim mesmo, né, me provoca. E a educação ela tem essa função de me provocar, me levar para uma realidade concreta e perceber que eu não sou não sou ferramenta de manobra dentro de uma sociedade, mas eu sou construtor dessa sociedade. Quando se tem educação, eu tenho a consciência do mundo que está à minha volta, eu tenho a consciência das minhas obrigações como cidadão, como cristão, e eu tenho
consciência dos meus direitos. Eu, como ser humano, como filho de Deus, eu tenho direitos, dentre eles, como, por exemplo, direito à saúde, a ter qualidade de vida, direito à vida. Direito à vida. Aí entram os políticos, né, que se dizem cristãos, estavam lá votando as leis, né, votando, por exemplo, essa lei do aborto, né? Certo. E a gente fica pensando, como é que é cristão e como é que vota se é cristão mesmo, não é cristão? Qual deve ser o posicionamento desse político cristão? Um político cristão hoje, ele traz sobre os seus ombros uma grande responsabilidade. A sua primeira referência tem que ser o Cristo, né? O político, a partir da sua função, do seu cargo, ele tem que se perceber, perceber o seu cargo como um ministério e colocar à disposição do povo que lhe confiou sentar naquela cadeira, né? E a referência para isso é o Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele abre mão da sua humanidade, de alguns projetos pessoais, em vista do outro, daquele que é necessitado. Um outro posicionamento para um político cristão é se colocar de maneira muito forte na defesa da vida, né? Alguém que professa a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo não pode ter outra postura a não ser defendendo a vida. E um apelo, né, para os nossos políticos, isso não só políticos cristãos, mas a honestidade. O político, independente de credo, independente de religião... Tem que ser honesto. Tem que ser honesto. Isso é fundamental para ser político. Pelo amor de Deus, essa é a regra básica, gente, porque você vai defender o direito de uma porção de pessoas. Como é que você olha depois para a cara dos seus filhos e dos seus netos se você não é honesto? Eu sempre me pergunto isso quando aparece lá alguma denúncia de corrupção. Eu gostaria de saber quais são as orientações concretas que a CNBB, então, está indicando para esse voto consciente para a escolha dos candidatos. Tá. Primeiro, analisar o histórico dos candidatos, analisar os projetos, quais são as propostas desses candidatos, termos conhecimento sobre a ideologia deste candidato. Vai dar um pouco de trabalho, porque nós vamos ter que pesquisar. Tem que pesquisar. Nós vamos ter que estudar, mas é fundamental que isso aconteça e nós, eleitores, né, de maneira especial, nós cristãos, porque nós somos chamados a termos um pouco mais de consciência sobre esse gesto, nós vamos ter que sair do nosso comodismo e nós vamos ter que esmiuçar para saber quem são aqueles que vão nos representar. Quem são aqueles que vão governar a nossa nação, o nosso Estado? Quem são aqueles que vão produzir as leis para este país? Então é pesquisar e aprofundar o entendimento sobre os candidatos. Aqueles que estão aí captando os votos e estão almejando a representatividade do povo. Padre Jean, eu ando coletando informações aí, porque a gente de vez em quando recebe, né, os e-mails. Aqui está a lista de políticos que tem processos, né, em andamento. Eu guardo isso porque eu falei, não passa, entendeu? O meu voto eu não dou para um cara que está sofrendo algum tipo de processo, alguma coisa assim, porque é o mínimo que a gente pode fazer, é exigir que essas pessoas, né, que são personalidades públicas, sejam decentes e nos representem dignamente. E eu quero um representante honesto e digno lá. Eu não quero qualquer pessoa me representando, não. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quero agradecer bastante a sua presença, Padre Jean. Continue com esse belo trabalho aí, porque eu acho que da sua palavra vão surgir outras conscientizações e a partir disso que a gente vai melhorando essa conscientização política da sociedade como um todo, que a gente está bem ainda primária, ainda tem muita coisa para a gente aprender aqui no Brasil. Tá ok, obrigado. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. Foi um prazer conversar, então, com o Padre Jean Carlos Medeiros, vigário da paróquia Santa Terezinha de Embu-Guaçu e também secretário de Cultura. Aliás, secretário de Cultura, depois eu até falo para as nossas produtoras entrarem em contato lá, porque com certeza devem ter grupos da melhor idade lá em Embu-Guaçu e a gente quer conhecer esses grupos. Então ele falou que tem mesmo, a gente vai entrar em contato. Para você que quer rever essa entrevista sobre fé e política, é só acessar o nosso site www.paulinas.org.br